você certamente já sabe o que é a planta cannabis e que a ciência utiliza-se da extração de substâncias dessa planta para o uso dela na saúde. Inclusive, isso não é de agora. Os primeiros registros sobre o uso dela para fins medicinais são datados a cerca de 3.000 anos antes de Cristo, ali na China, por meio de um imperador que prescrevia chá de maconha para o tratamento de gota, reumatismo, malária e até memória fraca. Para que a gente possa entender melhor sobre essa medicina ancestral, a doutora Marcela Piccolo, médica pós-graduada em Medicina da Família pelo Hospital Albert Einstein, tirou as principais dúvidas sobre para que a cannabis serve e como ela pode ser benéfica. A cannabis, ela tem sido muito estudada e utilizada atualmente para tratamento de várias condições, incluindo lá que foi uma das primeiras a serem utilizadas na epilepsia, nas doenças neurodegenerativas como o Parkinson, o Alzheimer. Também tem sido muito utilizada para o alívio da dor, né? Ela ajuda também na redução dos espasmos musculares. E estamos estudando cada vez mais a melhora do sono, redução de ansiedade e até sintomas depressivos em alguns casos. Por que que eu gosto de falar que ela serve para muita coisa? Porque a gente tem um sistema endocannabinoide dentro da gente. Então, o nosso corpo produz cannabis, compostos parecidos com a cannabis. E esse sistema, ele é um grande regulador de todo o corpo. E, assim, quando a gente usa uma medicação à base da cannabis, ela vai agir de diversas formas dentro desse sistema. O nosso corpo reconhece essa molécula. E por isso que a gente considera uma medicação segura e com poucos efeitos colaterais. A cannabis, ela tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, regula o sistema imune, regula o nosso sistema nervoso central, também tem função analgésica, então ela tem diversas funções, age nas vias da serotonina, por isso que ela pode ajudar na depressão e na ansiedade. Por isso, ela se torna útil para várias condições crônicas, né? Doenças crônicas que têm base aí, na inflamação, por exemplo, ou auxilia na dor, né? Então a gente vê que ela está cada vez mais útil para algumas condições como artrite, fibromialgia, dores crônicas. Então, o potencial dela é enorme, né? A gente precisa continuar estudando. Inclusive, eu vi hoje uma notícia que o Brasil está em disparada aí nos estudos da cannabis, né? Um dos países que está se mostrando mais engajado nos estudos. Isso é o mais importante para a gente entender o perfil de paciente, as condições que podem ser utilizadas, se elas vão ser seguras ou não. Então, é muito importante a gente sempre se basear nos estudos. A Associação Pangeia, aqui da região metropolitana de Campinas, tem um dos seus projetos, o Em Busca do THC, voltado para a área da saúde, focado na cannabis medicinal como tratamento. Jéssica de Souza, a presidente da associação, nos contou um pouco sobre a idealização desse projeto, que traz informação e oferece gratuitamente, ou num valor mais acessível, o medicamento a pacientes numa situação mais vulnerável. Essa ideia, ela surge a partir do momento que eu começo a ver a falta de informação e justamente a necessidade da galera estar tendo acesso e também da questão do preconceito, né? Principalmente com as pessoas pretas da comunidade. Então, é meio que... Então ele surge na necessidade de fazer essa mudança aí real, sabe? E de voltar totalmente o olhar para a comunidade para poder estar acrescentando, né? Conseguindo fazer alguma diferença. Porque, querendo ou não, existe algumas associações, né? Algumas empresas que elas disponibilizam do tratamento, né? O acesso para as pessoas, porém é um valor absurdo. E querendo ou não, direciona o acesso, mas não é para qualquer pessoa, né? É mais para a galera elitizada, a galera branca ali, poder ter o acesso, né? Diferente da galera da comunidade, que muitas das vezes está sofrendo repressão, justamente por às vezes estar consumindo algo que possa estar ajudando, contribuindo na parte da saúde, mas por conta do preconceito, por conta da polícia, da política, tudo em volta ali, acaba eles não tendo esse acesso ou às vezes sendo preso por falta de informação, de conseguir ali se defender. Mesmo aprovada desde 2015 pela Anvisa, o medicamento ainda continuou excludente para parte da população em uma situação de mais vulnerabilidade.
não só excludente em valores, mas excludente de informação, o que gera discussões e maior dificuldade na acessibilidade do remédio. Então, sim, é por falta de informação e alguns até têm a informação, mas aí tem o preconceito, né? Porque quando ele vê uma galera falando sobre cannabis, é um outro olhar. Quando vê falando de maconha, é uma outra coisa. Só que são as mesmas coisas. Maconha e cannabis é a mesma coisa, sabe? É a planta ali que é capaz de fazer a diferença na vida das pessoas e contribuir com que as pessoas tenham uma vida muito mais saudável, mesmo independente da patologia que ela está tendo ali naquele momento. Durante todo o caminho histórico aí da cannabis medicinal, a gente foi colocado muitos preconceitos sociais na cannabis, preconceitos muito enraizados em diferentes culturas, né? Então, na cultura oriental já utilizavam. Então, na história do mundo, a cannabis ela foi criando um preconceito muito enraizado. E a divulgação de falsas informações. Hoje também o uso recreativo, às vezes a gente tem compostos que não são verdadeiramente a cannabis, né? Então, misturas e produtos que não têm qualidade e que geram mal, né? E aí a gente confunde as coisas. A gente tem esse preconceito já antigo, enraizado, e a falta de conhecimento, de divulgação de informações verdadeiras, e isso pode trazer, né, mais preconceito, mesmo com o tanto de estudos e a história verdadeira da cannabis, né? Por isso que o caminho é o conhecimento, né? Divulgar o conhecimento, os estudos científicos, o uso seguro sempre com acompanhamento para a gente conseguir garantir que a gente tenha esperança de uma forma segura. A gente tem uma paciente dentro da associação que ela tem 13 anos de idade, ela é autista e, poxa, você vê, igual eu tive o prazer de conhecer, ela começou a fazer o tratamento, depois de um tempo eu tive o prazer de conhecer ela realmente, pessoalmente ali, que ela é de Nova Odessa. E caramba, sabe, ela super amigável, toda feliz, agradecendo, porque ela tá conseguindo ter uma vida, sabe, bem melhor. Já tava até falando já de paquerinhas e tudo, eu achei isso muito legal, sabe? Então você vê que realmente tá mudando a vida das pessoas. E você vê a mãe também, sabe, feliz, você vê aquela família toda, sabe, é uma coisa que não tem preço, né? Muda a vida. Então vamos atrás de informação, vamos saber o porquê, né? Quais são os benefícios, o porquê que ainda a galera tem um preconceito. Será que realmente é por uma questão do lado de achar que é drogas ou algo assim do tipo, ou não, pelo fato de questão racial, né? Já que foram os pretos que trouxeram a cannabis para o Brasil, né? Então, analisar tudo isso, né? E para você ver como, igual, no mercado da cannabis ela está crescendo, está desenvolvendo, as pessoas estão começando a quebrar um pouco mais, né, esse preconceito, igual agora aparecendo nos canais de televisão, né, as pessoas falando mais sobre, porque precisa, porque querendo ou não, tem pessoas que fazem o uso da cannabis, mas tem vergonha, né, de estar falando, e não, gente, vamos falar, vamos sair falando, porque realmente para a galera começar a entender que isso muda a vida. E para começar a desmistificar, né? Começar a quebrar esses preconceitos, né? Unindo cultura e saúde para 5 cidades da região, Americana, Campinas, Hortolândia, Nova Odessa e Sumaré, hoje a associação, que trabalha com 24 voluntários entre médicos, advogados e produtores, atende 50 associados. Um deles, Matheus Souza, que utiliza o medicamento há 1 ano. Eu utilizo óleo para o tratamento das condições que eu tenho hoje, que é a ansiedade e o TDAH. E como você vê que começar a utilizar o óleo da cannabis mudou a sua vida? Nossa, eu acho que foi instantâneo, assim, desde da primeira vez que eu usei, que eu pinguei a gotinha, eu já percebi que era diferente dos remédios que eu usava, remédios de farmácia e tal, tipo, completamente diferente. Eu percebi que quando eu comecei o tratamento com óleo, foi bem diferente, principalmente na questão dos remédios que eu tomava. Eles traziam muitos efeitos colaterais para mim, que o óleo não traz. Então, chegou um ponto dos remédios que eu tomava, não faziam mais efeito. Então, eu aumentava, o mg do remédio e ficava mais dopado, ou eu ia para uma coisa natural que me faz viver a vida normal e ainda me ajuda muito
sabe? Mais do que o remédio de uma dosagem assim altíssima. Há cerca de um mês, São Paulo começou a distribuição de medicamentos à base de canabidiol, o CBD, e o tetrahidrocannabinol, o THC, dentro do SUS paulista. Mas o trabalho da associação continua. A legislação foi regulamentada em dezembro do ano passado e segue agora nos seus primeiros meses de inclusão, facilitando para quem precisa. Lembrando sempre, diferenciando do uso recreativo da planta. É muito diferente a gente ter um uso recreativo, onde às vezes a gente não sabe as doses e quais compostos estão presentes ali, do uso medicinal, onde a gente vai ter um direcionamento médico, uma indicação formal para aquele tratamento, a composição correta da medicação e um acompanhamento a longo prazo, porque o tratamento é muito individual. Cada pessoa responde de uma forma a uma dose e a uma formulação da medicação. Por isso é fundamental o acompanhamento médico desse tratamento. Hoje em dia, para uma pessoa poder ter um acesso ao medicamento, ela precisa estar passando no médico, um médico autorizado para poder estar fazendo a prescrição médica ali para ele, vendo o que ele realmente precisa, porque cada paciente, cada organismo é uma maneira diferente, é um tratamento diferente. Então, até a espécie, né, que vai fazer o óleo ali é diferente, a quantidade de THC, de CBD, enfim. Então precisa de um médico prescritor. Depois que passa com o médico prescritor, ele pegando a prescrição, ele apresenta pra gente. Nisso a gente vê qual que foi, né, o remédio, né, qual que é a quantidade que ele tem que estar tomando e a gente fornece o óleo para ele. Nós precisamos sempre entender o perfil do paciente, a condição que está sendo tratada e qual é a medicação que está sendo utilizada. Então, a dose do canabidiol, a dose do THC. Então, é isso que o estudo ajuda a gente na nossa prática e, às vezes, o próprio paciente, a própria prática clínica também ajuda a gente a guiar e a seguir com o tratamento. Como qualquer ONG para manter o projeto vivo, a Pangeia precisa de apoio. Para quem tiver interesse em apoiar a causa, basta acessar as redes sociais do projeto em @embusca do THC no Instagram e realizar as doações ou se voluntariar para fazer parte do projeto. Então a gente precisa se unir para a gente poder espalhar essas informações, até mesmo contribuir com pessoas que às vezes estão com filho ou pai, ou até ele mesmo que está precisando de tratamento e não sabe como adquirir, ou não sabe que essa é uma forma que pode estar mudando a vida dela. Então assim, de estar compartilhando mesmo todas as informações que você vê, passar para um amigo, compartilhar, falar sobre os benefícios e ir atrás das informações, né? Porque está na hora de quebrar esses padrões e deixar as pessoas, né, que querem fazer o tratamento, que precisam desse tipo de tratamento, conseguir ter uma vida melhor, né?